Olá, vamos continuar o nosso estudo, hoje gravando aí a 14ª aula. Na 13ª aula, nós falamos no artigo 34 do Código Civil. Hoje vamos estudar aí a partir do artigo 35, vamos encerrar a ausência e vamos dar início aí às pessoas jurídicas. Acompanhe comigo. Se, durante a posse provisória, se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á, nesta data, aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que eram aquele tempo. O que quer nos dizer o artigo 36? Ele é autoexplicativo. Ele está dizendo o seguinte, que no momento que durante a posse provisória, que nós já falamos, se provar a época, conseguir se provar a época do falecimento do ausente, a partir da data descoberta do seu falecimento, considerar-se-á aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que eram ao tempo do seu falecimento. Então é um artigo tranquilo, autoexplicativo. Artigo 36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando toda a vida obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens ao seu dono. Então, provando-se que o ausente está vivo, localizado finalmente o seu paradeiro, todas as vantagens dos sucessores provisórios, aí são todas as vantagens dos sucessores provisórios, ficarão cessadas, terão aí o seu fim. O que é muito claro e muito evidente, caros colegas, pois os sucessores provisórios estavam nessa condição simplesmente desfrutando do patrimônio do ausente, ou seja, usufruindo dos seus bens. Nós agora vamos falar da sucessão definitiva. A sucessão definitiva está descrita a partir do artigo 37. Acompanhe aí comigo no seu vídeo. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Lembrem vocês que nós falamos da curadoria provisória, que é 1 ano da arrecadação, e 3 anos quando não há curadoria provisória, mas o ausente havia representante. Falamos da sucessão provisória. Passou-se 1 ano da arrecadação, curadoria provisória,
3 anos se havia representante. Aí nós temos a sucessão provisória. Depois da sucessão provisória, vem a sucessão definitiva. É a morte presumida do ausente. Só vai acontecer a sucessão provisória 10 anos após o trânsito em julgado da sucessão provisória. Lembrando que a sucessão provisória aconteceu na curadoria provisória 1 ano da arrecadação e 3 anos se o ausente havia deixado representante. Então, a abertura da sucessão definitiva declara a morte presumida do ausente. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 anos datam as últimas notícias dele. O artigo 38 nos traz mais uma opção para provarmos e conseguirmos, ou seja, os herdeiros, conseguirem a sucessão definitiva. Diz o artigo que pode requerer a sucessão definitiva também provando que o ausente conta com 80 anos de idade. Há como você provar que o ausente conta com 80 anos de idade e que 5 anos datam as últimas notícias deles. Tem 5 anos que os herdeiros teve notícias do ausente. Por exemplo, Cláudio, ausente, com 80 anos de idade. Há 5 anos datam suas últimas notícias. Pode-se, então, decretar imediatamente sua morte presumida. Artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, ou subrogados em seu lugar, ou preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebidos pelos bens alienados depois daquele tempo. Ou seja, aqui nós estamos falando da possibilidade de retorno do desaparecido. Lembrando vocês que a abertura da sucessão definitiva confere-se mais 10 anos da definitiva como prazo de retorno. Então nós temos lá, curadoria provisória, 1 ano, sucessão provisória, 10 anos do trânsito em julgado para a sucessão definitiva. E mais 10 anos, conforme dispõe o artigo 39. Sucessão provisória, 1 ano de curadoria provisória, ou 3 anos se havia representante. Depois da sucessão provisória, 10 anos após o trânsito julgado da sucessão provisória, abre-se a sucessão definitiva. E o artigo 39 fala de mais 10 anos como prazo para retorno. Ou seja, se ausente retornar dentro dos 10 anos seguinte à abertura da sucessão definitiva, ele terá direito aos seus bens de volta no estado em que
se encontrarem. Aí vem a pergunta: e se os herdeiros venderam os bens? O ausente terá direito ao preço da venda. Então, os herdeiros respondem perante o ausente pelo preço pelo qual os objetos foram vendidos. Aí o aluno pergunta novamente: e se o ausente voltar depois dos 10 anos da cessão definitiva? Perde tudo, não tem mais direito a nada. Ok? Parágrafo único. Se nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a cessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio de quem? Do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Isso quer dizer, então, se nos 10 anos a que se refere o artigo, 10 anos pós sucessão definitiva, o ausente não regressar, não aparecer, e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio de quem? Ao domínio do município ou do Distrito Federal. Então vamos contar. Curadoria Geral, 1 ano da arrecadação. Escuta, Curadoria Provisória, 1 ano da arrecadação. Depois, sucessão provisória. Depois da sucessão provisória, 10 anos após o trânsito julgado da provisória. Sucessão definitiva. Depois, mais 10 anos. Passado esse prazo, aí aplica-se o parágrafo único do artigo 39 do Código Civil Brasileiro. Meus caros, nós então encerramos aqui com o estudo do artigo 39, aonde nós falamos ainda sobre a sucessão definitiva e encerramos aí o capítulo 3 da ausência. Na próxima aula, no próximo bloco, nós iremos falar do título 2, das pessoas jurídicas, e entraremos no capítulo 1 das disposições gerais. Eu aguardo você para a 15ª aula. Lembrando que é bom que você compartilhe e divulgue esse nosso projeto. A vitória é sua. Que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo encontro.